um podcast do Felizmente. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e estamos aqui para trazer um conteúdo sobre educação em psicologia. Aqui nós acreditamos que conhecimento é poder, mas que nessa era de TikTok, que todo mundo fala muito e sabe um pouco menos, conhecimento bem fundamentado é poderosíssimo. Estamos aqui para trazer mais um encontro sobre saúde e felicidade, no modelo Spire de Felicidade, encerrando a nossa temporada de saúde intelectual. Já gravamos 2 episódios, esse é o 3º episódio sobre essa temática e vamos fechar com chave de ouro. Não é, doutora Mônica? Seja bem-vinda. Muito obrigada, seja bem-vindo, doutor Obrigado. Paulo, seja bem-vinda, Thaís. Felizmente ele tem uma proposta diferente dos outros podcasts. A gente gosta de trazer para você material, conteúdo de qualidade. E hoje a gente está com um convidado, gente, que ele tem um currículo assim, eu fiquei tremendo. Doutor Paulo Antônio Farias Lucena, com residência médica em neurologia pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco, doutorando em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco, MBA em Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, professor de Neurologia da Faculdade de Medicina Nova Esperança e Centro Universitário Santa Maria, coordenador do Programa de Residência Médica em Neurologia da Secretaria Estadual de Saúde, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, diretor-geral e fundador da Unici, Faculdade do Cariri Paraibano. Então, gente, nós vamos conversar com um profissional que, de fato, vai nos mostrar a importância de desenvolver, através de estímulos adequados, o nosso cérebro, e através de estímulos intelectuais. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Eu acho que eu já apresentei tudo, né? Então, a gente vai fazer esse bate-papo. E para a gente iniciar, fala um pouco da sua experiência enquanto neurologista, do ponto de vista desses estímulos que a sociedade hoje está apresentando. O que o senhor acha sobre isso? Eu queria agradecer o convite, a Thaís e a Mônica, por estar participando aqui. E antes de entrar no ar, a gente estava batendo um papo exatamente sobre isso. Estímulo. O ser humano, eu costumo comparar, a gente nasce igual um livro aberto, tá? Nem as conexões neurais ainda existem, então poço de reflexo. Então, à medida que o ambiente vai nos estimulando, a gente vai aprendendo. E ao nome disso se deu de plasticidade neuronal, que são sinapses. E essas sinapses, elas têm que ser estimuladas o tempo inteiro. Estimulada para que nós consigamos ter vários tipos de inteligência, de compreensão e consigamos conviver em sociedade e nós aprendamos a ter profissão, enfim, para que isso venha. Aí, decorrer do papo a gente vai explicando, mas eu queria só deixar claro que a gente nunca deve e pode parar de aprender, porque o cérebro ele é inteligente. A partir do momento que ele não se vê usado, que ele não se vê sendo útil, que ele se vê repetindo coisa demais e outras áreas não sendo úteis, ele vai simplesmente deixando de ser usado, vai diminuindo sua função. E aí entra uma coisinha que se chama esquecimento, que existe realmente a palavra. Sinapses que não são usadas, elas são esquecidas. E aí vem um adoecimento. E todo esse trajeto da gente aprender até a gente esquecer, ele faz um monte de coisa aí, desde a infância, do primeiro ano até ali os 7, vem depois a idade adulta, um refinamento, fortalecimento de sinapses, até que venha o esquecimento, morte neuronal, que são normais, e a gente vai conversando isso ao longo desse papo que a gente vai ter. Paulo, na nossa sociedade hoje a gente vive com um turbilhão de informação, através da internet. Então, hoje eu estava conversando em casa com meu marido e a gente pensando nos anos 90, como era diferente, anos 90. Então, não faz tanto tempo, né? Nós não tínhamos tanta informação num tempo rápido. Na verdade, era tudo muito lento. Hoje a gente tem um universo de informações gigantesco e num tempo brevíssimo. No entanto, a gente percebe uma sociedade cansada e uma sociedade com hábitos medíocres, inclusive no que diz respeito aos adolescentes e jovens, que deveriam estar bem avançados. É o que o senhor, como neurologista, nos explica sobre isso. Bom, ter mais acesso à informação não quer dizer que nós vamos usá-la da maneira que é para usar. Tá? Primeiro ponto, vou começar a fazer uma timeline para poder entender. Com meses de vida, a gente vai aprendendo com estímulo externo e o sistema nervoso central vai amadurecendo
desde a como eu pego nesse copo até como eu faço uso desse copo. E a gente aprende por observação. Sim. Isso é uma aprendizagem motora. O outro ponto que a gente tem que aprender é a aprendizagem social, cultural, que a gente vai aprendendo em sociedade, em convivência e com limites. Eu estava conversando contigo antes, e vou repetir aqui, porque é algo muito importante. Sim. Até a década de 90, não vou nem até aí, até o início dos anos 2000, o que se tinha num bar, num restaurante, era um playground. Tá? Hoje se entrega um celular porque acha que a criança tem que ficar parada. A criança não foi feita para ficar parada. O ato de cair é um ato de aprendizagem. Se ela cai, ela não vai repetir com frequência aquele mesmo movimento, porque aquilo ali vai causar medo. Então, ela vai formar sinapses para a aprendizagem. E a tela ela é maléfica. Tá? Por quê? É a criança que vai ficar sentada o tempo inteiro. Então, a aprendizagem motora já vai ficar prejudicada. Vem o segundo ponto, que é a aprendizagem que vai ser feita em termos de respeitar limites sociais. Certo? Habilidades sociais. É uma inteligência emocional que a gente só aprende, ela não vem em livro, tá? Por mais que nós leiamos, nós temos que conviver com diferenças para que nós aprendamos o que é onde vai o limite meu e o do outro. Como é que eu divido um brinquedo, como é que eu respeito uma fila. Essas aprendizagens, ela não vem na escola. Tá? A gente tem que aprender ela bem antes, Sim. desde dentro de casa, onde isso não é tão colocado, mas quando a gente passa a conviver em ambientes de um compartilhamento coletivo. Na prática, Então, né? Como aprender a dirigir, não adianta você ler, você tem que fazer a prática, né? Todos nós aqui tivemos que dividir um escorregador dentro de um restaurante e tem que aprender a minha hora de ir no escorregador, a minha hora de subir, a minha hora de ir pro balanço, a minha hora de não isso. Você Até chega bater, né? Tem criança que bate. e revidava. E aí ela pensa em não bater porque ela aprendeu que aquilo ali ela pode sofrer um ato contra a vida dela. E até se frustrar, né? Então, assim, na hora que eu quero, mas não posso, eu tô lidando ali com a frustração e também uma aprendizagem para lá na frente, quando a vida começar a dar um monte de não, eu também tenho a habilidade de lidar com isso sem ir para um fundo do poço muito profundo, né? Que é o que tá Liderança e acontecendo estratégia. hoje, Isso. né? Sim. Liderança e estratégia também é feito ali dentro. Porque com uma criança que ela quer muito aquilo ali, ela vai desenvolver a estratégia de como é que eu vou fazer para eu chegar convencendo os outros. Então, Sim. tudo isso é perdido com a tela. E na hora de ouro, na hora dos primeiros caminhos, as primeiras sinapses que são formadas. Eu vou lhe dar um exemplo para que isso fique bem claro. A gente costuma, e vocês como psicólogo trabalham muito isso, as memórias que ficam formadas, eu chamo as primeiras estradas, tá? A gente pode morar eu posso morar no Japão, na minha adolescência, e ficar morando no Japão até eu ter 80 anos. Eu não vou esquecer o cheiro, o gosto da comida que eu tive lá no meu Cariri. Nasci em Serra Branca. Para mim, o cuscuz e aquelas pessoas que fizeram parte de mim naquela primeira infância, elas ficam como a primeira linha. Quando aquilo é fortalecido, se chama fortalecimento sináptico. Aquilo vai ficando cada vez mais forte e mais rápido. Então, nós vamos fortalecendo. Quando esses caminhos não são feitos na hora adequada, eles vão ser feitos depois, mas eles não vão ser feitos da maneira que eram para ter sido feitos lá atrás. Isso são os traços culturais e ambientais entrando dentro da nossa aprendizagem, dentro dessas conexões que são feitas. Isso se vai com cheiro, com gosto, com convivência, enfim, tudo é formado nesses primeiros cabos. Tá? Tanto que, quando acontece de uma criança, por exemplo, ser abusada na primeira infância, o reflexo disso em relacionamentos, em atividade sexual, ela fica toda distorcida. Né? Onde a psicologia tem que entrar para desfazer esse nó, às vezes leva anos e às vezes não consegue para se desfazer. Então, não dê uma tela a uma criança, ao invés de deixá-la solta, correndo, caindo, sabendo o que é o tato, o que é uma areia, o que é um barro, o que é um cimento, é completamente diferente pisar numa areia de praia do que pisar em um concreto. Tá? Então, essas coisas têm que ser aprendidas na hora correta para ser aprendida. E você está falando do uso dos sentidos, né? Porque aquela criança não tem a cognição ainda tão desenvolvida, mas ela já tem o gosto, o som, a imagem, o tato, né? Os sentidos muito intensos. E É esses por vão ali que imprimir vem o as aprendizagem. Vão imprimir as Isso, memórias isso. e vão imprimir inteligência. Porque todo mundo, quando a gente fala inteligência, liga somente à cognição. Não é assim. Tá? Inclusive, não adianta eu ser inteligente cognitivamente, que na minha profissão isso vai me fazer falta minha inteligência emocional. Tá?
Simplesmente eu vou ser a pessoa que vai saber tudo do livro, mas eu não vou saber conviver, eu não vou... E aí esses limites, essas aprendizagens, elas não estão sendo feitas na hora que são para ser feitas, Entendi. tá? E aí E isso diante desse quadro, você como médico neurologista, como você vê, porque as consequências disso já estão surgindo, né? E quais seriam as alternativas de solução? A alternativa de solução, a primeira é uma reeducação de quem está educando, dos pais, certo? Não é necessário. Certo? O não, ele é a melhor coisa do mundo na vida, tá? Dizer que minha criança não vai ter experiência A, B, C não é certo. Ela tem que passar por aquelas experiências para que sejam gerados conexões e que essas conexões sirvam até para ela aprender que não deve fazer aquilo ali. Tá? E aí vem consequências, vamos dizer, de adoecimento. As doenças psíquicas entram assim em um mundo gigante dentro desse mar de coisas que vão dar errado se esses aprendizados não vão acontecer. E aí, para a parte cognitiva, neurológica em si, quem não é despertado a ler na primeira infância, e dado público dessa semana, pela primeira vez nós temos um maior número de não leitores no país do que um número de leitores. Todo mundo fala, ler. Hoje está muito mais fácil eu escutar e ver vídeo do que ler. E depende do tamanho do vídeo, viu, doutor Paulo? Acima de 30 Porque já segundos, disseram né? a gente que tem que reduzir esse episódio de 1 hora para meia hora, porque 1 hora é tempo demais. E ainda coloca na velocidade 2. Isso. Tá? E às vezes essa velocidade 2 eu brinco. Você vai ver, mas você não vai compreender, porque seu cérebro não foi treinado para viver. Você não vive na velocidade 2? Sim. Isso gera Tá? doença? Sim. Ansiedade é A uma própria delas. ansiedade, eu ia dizer, a própria sim, doenças ansiedade. psíquicas e doenças neurais. Aí vem a onda e o mar de TDAH que está se colocando agora, entendeu? Será que todos esses TDAHs são TDAHs? Acho que muito paciente tem raiva de mim, porque quando chega no consultório eu disse, autodiagnóstico não existe. Ótimo. Tá? Então, cadê a avaliação neuropsicológica para dizer que você tem TDAH? Porque uma coisa é autossugestão. Você abre o Instagram e você vê um monte de gente dizendo que TDAH é isso, isso e isso. E ali é um mundo mercadológico. Isso. Tá? Se não tiver uma avaliação correta, você vai tratar algo que não existe muitas vezes. Incluindo até a questão da percepção do ambiente desse jovem, né? Então, assim, ele realmente está com déficit de atenção, mas está o tempo todo no celular, mas as práticas são muito empobrecidas. Isso não é um transtorno, isso é também um ambiente que precisa ser transformado. Como né? é que eu tô na escola e tô prestando atenção no meu WhatsApp, olhando para frente, como é que eu vou entender a aula? Entendeu? Como é essa história que o cérebro consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, pode até fazer, mas não faz bem feito. O meu nunca conseguiu. Não Só faz. uma de cada vez. O dela Não viu, o faz. dela é 10 coisas ao mesmo tempo. Mas Vou ela tem que entregar. parar para completar. Isso. Porque se ela não para, ela não completa. Vão Sim. ficar 10 coisas Pela sempre metade. por fazer. Tá? Sempre por fazer. A administração do tempo é algo que a gente tem que ter ela a sério. Então, tarefas têm que ser iniciadas e cumpridas. Entendeu? E com aquele determinado tempo. É com essa chuva de informação, chuva de coisa que a gente tem na internet, você tem aquela sensação que eu quero fazer coisa demais. Não, eu não quero fazer coisa demais. Sim. Tem que ir fazendo uma por cada vez. E Então, de forma organizada. de né? forma organizada. E Outra entender coisa é que- colocar no plano, tá? O cérebro, ele funciona, se a gente só fala, não fixa. Então, a leitura é algo que, para ler, eu tenho que estar parado em um ambiente silencioso para poder eu captar aquilo ali. Outra, eu uso minha imaginação, porque quando a gente tá lendo, o frontal tá trabalhando o tempo inteiro. Então, aquilo que eu tô lendo tá virando uma imagem no meu cérebro, tá sendo trabalhado em forma de letras e vai ficando memórias, porque você vai associando. Você lê uma frase num livro, você vai associar com algo. É como assistir uma série só por assistir, tá? Não, quando você tira daquela série o que é a mensagem foi que o cineasta tentou passar, aquilo ali vai ficar. Mas hoje eu tô no WhatsApp, tô assistindo uma série e aquela série não foi boa. Não, não é que ela não foi boa, não é que o filme não foi bom. Entendeu? É simplesmente que eu não pude prestar atenção. Eu acho que um das maiores exemplos atuais, esse filme que Fernanda Montenegro tá fazendo. Sim. Sucesso no Doida cinema. pra No cinema eu assistir. consigo estar no WhatsApp. Não. Não, porque a luz vai incomodar meu vizinho. Então, ali eu. E aí o sucesso do Totalmente, filme totalmente. tá simplesmente na ambiência que ele tá sendo assistido. Porque em casa eu não consigo reproduzir um ambiente de um cinema. Que simplesmente é um ambiente onde eu tô prestando atenção em uma coisa só. Agora, isso é muito triste, né? A gente viver numa sociedade avançada, né? Com tantos estímulos, que existem estímulos positivos,
E, no entanto, a gente está percebendo claramente, pelas estatísticas, um adoecimento psíquico, né? Um adoecimento neural, porque nós não conseguimos dar conta dessas informações de maneira saudável. Justamente porque a gente quer dar conta de tudo. Eu sempre digo assim, hoje a gente tem muita abundância, mas não dá tempo de tudo. A minha mãe sempre me disse assim, olha, com equilíbrio tudo dá tempo. Com equilíbrio você consegue fazer tudo. E hoje eu digo assim, não é verdade. Diante dessa abundância que eu tenho hoje, nem com o melhor equilíbrio do mundo eu consigo dar tempo de tudo. Eu preciso escolher aquilo que vai ser o meu jogo e o resto eu tenho que deletar. Mas o que é que acontece? Deletar dá uma percepção de perda. Eu não vou fazer isso, então estou perdendo, né? Eu estou ausente, vou fazer, isso vai me fazer falta. E aí eu acabo querendo dar tempo de tudo e não dá. A gente estava falando dos pais. Os pais que dão a tela ao filho, eles podem ganhar um tempinho neste momento. Mas no futuro, quando essa doença chegar, porque vai chegar, quando esse problema de aprendizado chegar, porque vai chegar, eles vão ter que dedicar um tempo para levar para consultório, para levar para profissional, para tratar, para se preocupar, porque eles quiserem economizar o tempo de agora, porque eu quero estar num restaurante conversando e o menino aqui intertido, eu não quero estar correndo atrás dele, eu não quero estar resolvendo uma demanda dele, ele vem chorando, ele vem porque brigou com um coleguinha, porque tudo isso vai ter. Não, deixa ele aqui mesmo, aí eu vivo outra coisa, mas chegar lá na frente a conta vai chegar também. E outra doença, Mônica, que vem a reboque disso aí, é a queixa subjetiva de memória, de falha de memória, tá? Que inclusive foi ter matéria do Congresso Brasileiro de Neurologia agora recente, tá? O déficit cognitivo subjetivo, tá? Por quê? Se eu não me concentro no que eu estou fazendo, se eu estou com um monte de atividade, eu vou ter queixa que eu estou esquecendo. Mas eu estou esquecendo por quê? Porque eu não estou concentrando. Não prestei atenção, tá? né? Não prestei atenção. Tem pessoas, inclusive, que já dizem, será que eu estou com Alzheimer? Aí vem distúrbio cognitivo leve e Alzheimer, que são confundidas dentro de um bojo de coisas. Mas Alzheimer tem uma lesão estrutural, tá? E um dado que é muito interessante com Alzheimer é que, de novo, o cérebro é muito inteligente. Então, se eu venho numa produção, eu venho trabalhando até meus 65 anos, de repente, com 65 anos, alguém diz, a partir daqui você não é mais útil, senta ali, espera o sol se pôr, a lua nascer e o sol nascer. Seu cérebro vai ser usado para quê? Tá? E essas sinapses, elas ficam como um cabo. Elas começam assim. Por exemplo, você veio a primeira vez para cá, é atrás do espaço cultural. A primeira vez que você veio foi formada uma sinapse. Se você não vier mais nunca, você vai esquecer. Se você amanhã veio de novo, no outro dia veio de novo, no outro dia veio de novo, é como se esse cabo ficasse mais grosso. Tem um nome técnico para isso, tá? Um fortalecimento de sinapse. E isso vai ficando cada vez com maior hábito. Tanto que quando a gente é criança, inclusive tem imagem disso, histológica, mostrando que os cabos eles estão aos montes. Primeiro a gente nasce com os neurônios todos desligados, eles não estão conectados. Quando a gente vai, tanto que um bebê ele não raciocina, um recém-nascido. À medida que isso vai mielinizando, vai crescendo, os neurônios vão, os axônios vão crescendo, porque o núcleo de neurônio ele tá lá, a gente nasceu e ele só vai fazer morrer. Só tem 2 áreas no cérebro que vão replicar esses neurônios, mas é muito pouco. À medida que esses cabos vão se fortalecendo, a gente vai formando memória, a gente vai raciocinando mais rápido. Quando você terminou psicologia, você não raciocinava como é hoje, tá? Porque você foi fortalecendo alguns cabos, foi aprendendo mais, enfim. Quando a gente para de trabalhar, para de efetuar a atividade laboral, simplesmente aquilo que passava com corrente elétrica o tempo inteiro que era usado vai deixar de ser usado. Então, esse ponto vai ser esquecido. Você não está dirigindo mais. Você não tá. Alguém quer fazer compra por você. Alguém acha que você virou simplesmente algo inútil. E aí vem os ocidentais pecam em relação a isso, porque os orientais eles usam as sabedorias dos idosos. Tem uma série no Netflix que mostra as populações que mais vivem no mundo. Essas populações Dona Azul, Dona né? Azul mostra que os mais velhos nessas comunidades não param de fazer suas atividades porque estão com a musculatura e a carcaça de pele envelhecida, porque aquela mente já passou por tantos erros que essas sinapses fortalecidas e sabem o que é que dá certo e o que é que dá errado, elas servem de exemplos para os outros. Então, isso é uma amostra. Aqui não. E aí vem uma coisa que eu critico em aberto, o mercantilismo, o neuromarketing, ele usa a gente como bolinha e ri. Acho que esses caras riem da gente, porque o Instagram é neuromarketing, o TikTok mais do que nada, entendeu? É controle de massa. Você tem que imitar comportamento, você tem que fazer aquilo que é dito lá, tem que gravar vídeo, tem que fazer não sei o quê. E isso empobrece essas ligações. E aí, a beleza não é jovem?
tá? Sim, Quando a gente sim. fica mais velho, a gente não vai estar mais belo. Quando a gente fica mais velho, não serve mais para trabalhar. E essa série de coisas vai fazer com que o cérebro adoeça. Naturalmente, nós já perdemos neurônios, isso é fisiológico, Sim, sim. tá? Mas aí, esses neurônios perdidos, geralmente são neurônios que a gente não estava Eu ia fortalecendo os perguntar cabos. agora, doutor Paulo, porque naquele filme Divertidamente um, ele mostra, né, quando existe o processo da poda neuronal. Não tá usando, vem pra cá, não tá usando, vem pra cá. Tipo um aspirador que vai levando, tipo um balé que ela não tá fazendo mais, né, que ela é uma criança de 11 anos. Aí ele vai aspirando aquilo que não tá sendo usado. É este mesmo processo? Esse processo existe fisiologicamente. Mas é esse quando a pessoa para de produzir aos Para de 65 produzir de anos, é a repente. poda neuronal Isso. também. E ali tem a apoptose misturada, tem morte neuronal, enfim, tem um monte de coisa. Vou só lhe mostrar um exemplo com você. Você estudou trigonometria. Provavelmente você foi da mesma Meu época Deus, que de eu. matemática. Você Não. lembra? Vou passar vergonha em Você público. lembra? Mas você estudou. Por que é que você esqueceu? Aquilo não tem serventia na Não sua vida reforçou. prática. Entendeu? Não precisou ser reforçado porque você não utiliza. Sim. Entendeu? Um engenheiro utiliza Sim, aquilo sim, ali. Então é sim, reforçado até de uma forma muito mais aplicada. Mas esse Tá. mesmo processo que acontece aos 65 anos, quando eu paro de trabalhar, paro de produzir, e essas ligações vão se Essas enfraquecendo. forçadamente elas são Sim. enfraquecidas. Sim. Porque se você deixar hoje, os idosos têm saúde e aí vem as outras coisas a reboque, tá? A gente tá falando só do funcionamento neuronal, mas eu tenho que ter o resto funcionando perfeitamente. Eu tenho que não ter dado agressão, eu não tenho que ter fumado, álcool em excesso, escolhas corretas na alimentação, isso tudo vai fazer com que esse sistema funcione. Mas a partir do momento que eu desconecto ele e não estou usando mais nada, o cérebro vai fazer exatamente o A poda. vem aqui que não está sendo mais usado. Não Tá? é mais útil, né? Aí eu saio de uma queixa subjetiva para uma doença, tá? E aí vem ainda mais agora, você não para ler. Olhe, você viaja, você acha jornal de papel nos outros países. Campina Grande tem jornal Tá? de papel. Aqui a gente não tem, é tudo de internet. Tem. O sensorial de tocar num papel, de ler, de passar página, Sim. ele não é substituído por rolar de página, Sim. tá? Só que economicamente é muito melhor para um jornal ter só o digital do que ter impresso. Então eu tô certa, porque eu não troquei o meu Não. livrinho pelo Nem eu Kindle. troquei. Gente, uma Tá? revista. Pode ser, Quando pode você dizer tem o que prazer é. de abrir uma Cláudia. O cheiro, riscar, e eu ainda faço mais assim, ó, doutor Paulo. Eu leio, aí marco tudo. Aí quando eu vou voltar a ler, eu volto, leio tudo que eu marquei e continuo. Então eu passo um tempo para ler um livro, porque quando eu sento, eu revejo tudo e vou seguindo adiante. Aí eu sento de novo, eu revejo tudo. Quando eu vejo, eu fico Lembra dos lembrando. cabos? Você fez a Fortalecendo os primeira cabos. vez e está fortalecendo as conexões neurais. Exatamente. Isso se chama plasticidade neuronal. Sim. Foi descrita na década de 40 por um polonês quando associou isso, um neurocientista polonês, quando associou isso à aprendizagem. Na Década primeira de vez. 40, De olha 40, aí. 1948. Então, E, é no muito entanto, tempo. é uma, né, uma teoria que já tem tanto tempo, mas a gente percebe que hoje, né, ainda hoje as pessoas não têm noção de que o nosso cérebro pode se transformar Sim. através de estímulos positivos. Estímulos Neuroplasticidade. ambientais, entendeu? Então, assim, né, essa nossa... Mas é que eu tenho para mim que as pessoas não sabem que todas essas mudanças, elas não têm o conhecimento, como a Sim. gente está tendo a oportunidade hoje de ter, de que todas essas mudanças, de inclusive pegar no livro, sentir a textura, no jornal, elas não têm a ideia de que essas mudanças impactam tanto assim. Elas acham que é moderno, né? Então, você vê alguém com um livro, vê alguém com Kindle, menina, que modernidade. A gente se acha Neuromarketing. envelhecido. Exatamente. Tá, é Eu passei uma neuromarketing. experiência essa semana, eu fui para um médico, né, e lá pediram o telefone de contato, geralmente pede, né, doutor Paulo, de um parente. Gente, Me deu outro número de contato, eu não sabia o número de ninguém, estava sem o celular. Aí não sei o nome do marido, não sei o número dos filhos de celular. Gente, é incrível e isso. você não tá doente por conta disso. Não, porque não tô. hoje não se usa. A gente E- vai aonde? Aqui, ó. Mas está deixando de trabalhar e de desenvolver a saúde cerebral? E área de associação. Tá? Aí você chega para eu tenho uma tia com 95 anos, vai completar agora. Você pode perguntar, ela foi secretária. Quando, não é, adulta jovem, ela passou a vida inteira trabalhando como secretária no órgão público federal em Recife. E ela era uma secretária executiva, de alto nível. E hoje, com 95 anos, ela sabe a agenda decorada de telefone, ela sabe o aniversário de todo mundo da família, as datas, ela sabe a idade, o que não é bom, né?
necessitou disso Sim. para usar no Pra seu trabalho. usar né, na atividade profissional dela. Por isso que eu acho que a gente, às vezes, não sabe desse impacto. Porque, assim, eu tenho o hábito de botar o GPS sempre que eu saio de casa para o meu trabalho. Eu sei a rota do meu trabalho, mas eu fico vendo, assim, quanto tempo vai levar, se tá tendo algum trânsito, eu posso pegar uma rota diferente. Mas aí eu fico substituindo a minha memória. Eu fico substituindo, né? Deixando de forçar o meu hipocampo para ver se ele responde ali, por uma tecnologia que depois eu vou ter problema no meu cérebro. E aí vem, eu ia falar disso agora, memória espacial, tá? Problema da memória espacial. A gente tá andando olhando para baixo, certo? Eu morei numa época que não era nem euro na Espanha. Era pesetas, pra você ter ideia como era. E a gente não tinha. E isso aqui no Brasil a gente vivia mapa da 4 rodas. Não sei se vocês lembram disso, que você sai para sim, viajar. sim. Enfim, você meio tinha. entregando o jogo, mas a gente tem. E eu sou de uma geração que viveu exatamente o período analógico e tá vivendo hoje o período Sim. digital. Tá? Somos Que eu acho uma todos. geração impressionante porque conseguiu se adaptar. E quando eu passo nos locais, quando eu tô andando nas ruas, fora ou aqui, a gente não aprende o caminho pelo GPS. A gente aprende por pontos. Tem gente que aprende por curva, outro por ponto, outro por imagem, enfim. Isso está sendo perdido pelo Sim. GPS. Você não usar é ruim. Porque hoje você sabe a melhor rota, mas você ir prestando atenção na rota. Sim. Tá? Porque isso é cabo Mas o olha tempo que inteiro péssimo sendo hábito, forçado. botar para ir pro trabalho, que você já sabe a rota. Mas você Horrível. coloca, às vezes, e aí vem fora do tema, a cidade tá inchada, o Sim, trânsito tá sim, ruim, e aí sim, você sim, necessita disso. sim. Mas isso não é ruim, você tá usando a tecnologia a seu favor, tá? Até porque você ia perder mais tempo e hoje você não consegue chegar no mesmo ponto em João Pessoa. Na década de mesmo 90 você tempo. chegava em 15 minutos, hoje você Sim, demora é 45 verdade, para é ir de um ponto verdade. ao mesmo, entendeu? Então é diferente. Verdade. Doutor Paulo, e quais doenças na clínica de neuro, né, vocês têm percebido hoje com mais veemência? Você falou do TDAH, porque a gente escuta muito hoje, olha, TDAH, borderline, né, na psiquiatria. TDAH, borderline, narcisista, Ansiedade, transtorno de depressão. ansiedade. Né, a É, gente percebe Na muito esse parte cognitiva, autodiagnóstico. a gente vê muita queixa subjetiva de memória. Muito. Eu estou sem foco, eu estou sem foco. Quando na realidade, até a E responder, não é Alzheimer. não é. Nem Então, TDAH. não é. Simplesmente é excesso de atividade, prestando atenção em outras coisas. E aí vem um ponto bem interessante. Quando a gente não passa, porque há uma noção muito de antídoto para a cura de algo. Na medicina isso é clássico. Tá? Então, quando a gente chega para alguém e diz sua doença ou o que você tem não se cura com remédio, você se cura com higiene de hábitos, seja higiene de sono, tem outro problema que é sono. Sim. Higiene do sono, higiene de hábitos, tirar o celular de perto. A pessoa acha que você não está Arrumamos o tratando ela. inimigo, é. Exatamente, porque eu não passei um Isso. comprimido que vai simplesmente Sim, resolver o problema da pessoa. Não resolve. Claro. Não resolve, tá? Não resolve porque isso não é resolvível com remédio. Certo? O TDAH, inclusive eu brinco, eu digo que o remédio vai fazer efeito em um tempo. Depois não faz mais não, viu? Se não fizer terapia, não resolve o problema, porque é algo é muito maior do que um funcionamento no lobo frontal de forma alterada. Vem uma questão de hábito que você foi criado daquele jeito. Seu cérebro funciona de uma forma que é uma explosão. O remédio vai dar só, vamos dizer assim, vai juntar algum neurotransmissor, mas o resto ele não faz. Eu gosto de usar muito a metáfora com meus pacientes assim. Eu digo, o remédio é uma boia quando você está no fundo do mar se afogando. Então ele vai te sustentar ali. Mas se tu não bater as perninhas, tu não vai chegar na beira da praia nunca. Tu tem que fazer teu movimento, Eu já né? digo que é um pneu. O remédio é um pneu. Entendeu? Pro carro funcionar, não precisa só do pneu. Sim. Entendeu? Sem dúvida. O pneu tá ali, mas tem que ter o resto do conjunto todo para funcionar. Aí, se eu não corrijo meu ambiente, certo? Se eu não ver, porque é outra coisa que eu comento, TDAH é uma ponta. As comorbidades é quem faz, não é um espectro, é um Sim. transtorno, mas ele funciona como um autismo que tem várias pontas e que a gente trata geralmente as comorbidades. Por exemplo, eu não vou passar medicação para um autista, mas se o menino tem alta agressão ou agride outra pessoa, a gente tem que dar uma freada naquilo ali com medicação. Eu estou tratando o autismo? Não, eu estou tratando uma comorbidade. Se tem ansiedade, se tem distúrbio de sono, a gente vai tratando as pontas enquanto sim. o todo é corrigido de outra
forma, Sim. é tratado de outra forma como no TDAH. Aí vem a terapia. E aí quando vem no bojo do TDAH, daqui a pouco vai dizer que tá esquecendo. Entendeu? Aí quer dizer que tem um Alzheimer. Aí chega e mostra, ó, aqui tá uma ressonância funcional, às vezes um SPECT, um PECT, Sim, diz, sim. ó, não tem alteração metabólica, não tem atrofia cerebral. Ah, e aí, quando a gente pede uma avaliação neuropsicológica, o que eu amo na avaliação neuropsicológica é que ela quantifica para mim comorbidade. Isso. Sim. Entendeu? Vem ali uma pessoa que tá, como se chamava antigamente, uma pseudodemência, a ansiedade. Tá com uma pontuação lá em cima, tá com um diagnóstico de ansiedade, não consegue prestar atenção. E aí vem com uma queixa, uma queixa Isso. cognitiva subjetiva. Sim. Ou seja, Tá? um desvio, né? Um desvio de diagnóstico, de De autodiagnóstico. autodiagnóstico. E a mídia social hoje força, Sim. é aceitável você ter TDAH. Tá, mas não é aceitável alguém chegar e dizer, sua vida está bagunçada. Desculpa o termo que eu usando aqui. É verdade. Sua é vida está verdade. bagunçada, você vai ter que organizá-la, tá? É o É porque cidadão a que gente tem não 10 quer essa empregos. Não. autorresponsabilidade, né? A gente quer Quer- jogar a responsabilidade pro E aí rótulo, é né? o rótulo. Isso, Ele fala, o rótulo não é meio TDAH. isso. Mas eu acho Entendeu? fantástico, doutor Paulo, essa abordagem integrativa. Né? Tanto que nesse último congresso que nós participamos, nós tivemos palestras de neurologistas, de psiquiatra, de psicólogo, e foi unânime a questão da atividade física. Unânime. Eu fiquei muito impressionada, porque eu venho acompanhando congressos nessa área há muitos anos. Então, assim, esse ano, se você prestou atenção, Thaís, praticamente todos os palestrantes abordaram a necessidade de um movimento. Você consegue correr digitando? Não, de Então, jeito nenhum. manter a atenção. Tá, ali você tá passando a ser você. Ali você tá com seus pensamentos, você tá refletindo no ambiente, você tá prestando atenção no que você tá correndo, você tá prestando atenção no coqueiro, na árvore, no carro, você tem que prestar atenção para não cair. Então, é tato, é sentido, é tomar conta do meu corpo, eu não posso olhar minha frequência cardíaca que está subindo demais, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ir num ritmo. Então, é algo que você vira humano, Eu consigo com entendeu? música. Não, mas ali não tira seu foco. Hum. Entendeu? Se você se perguntar metade da letra da música, você não sabe Não, é dizer, só no tá? barulhinho. Porque você tá preocupado em não cair, em pisar correto, em correr numa velocidade que não, Sim, não lhe sim. canse. Então, Alcançar- são esses detalhes. Alcançar o alvo. É igual dentro de uma academia. Você vê até alguém mexendo no celular na hora do intervalo que tá treinando. Mas a pessoa não consegue ficar o tempo inteiro dizendo que tá fazendo 3 coisas, 4 ao mesmo E tempo. se fizer Não isso, faz. não consegue fazer nada. E aí tá a só ati- enrolando. é, E a na hora atividade do treino física, mesmo, você não tá lá com o celular. atividade física com resistência. É hoje o que a gente tem de maior comprobatório como prevenção de Alzheimer, tá? Ruptura de fibra muscular gera uma proteína chamada irisina, que ela atravessa a barreira hematocefálica e é neuroprotetora, Olha, tá? que E aí você vê, pode prestar atenção, pessoas que envelhecem malhando, elas nem parecem ter a idade que elas têm. a idade biológica, né? Não, tá? E a idade metabólica também ela fica Sim, alterada, sim. porque ela vai ter um conteúdo de massa muscular maior, previne queda. Esses estudos que falam correlação entre perímetro de perna com queda, com Alzheimer, mostra só que a atividade física é um fator Sim, protetor sim. hoje sabido. Atividade intelectual preservada e atividade física é um fator assim incontestável hoje, nível de evidência 1A, sem Perfeito. Ô, doutor Paulo, piscar. deixa eu fazer uma pergunta. Atividade física, o próprio corpo, ele diz a gente assim que, ei, você precisa passar um dia sem ir, porque tem que ter o descanso do músculo, né? A atividade intelectual não nos dá essa mesma resposta. Existe um limite para a atividade intelectual? Fadiga mental, você sente Fadiga ela, mental. tá? Quando você começa a fazer algo, por exemplo, eu tô assistindo algo que eu não consigo mais raciocinar, que eu não consigo mais captar a informação daquela ali, que eu tô tendo que fazer isso, fosse a hora de você parar, porque cansa também, Sim. tá? É igual quando a gente Então tá não dá. fazendo uma monografia. Né? Chega uma hora que você tá tão Não fadigado. rende mais. Você vai para aquele ali, você tá brigando com o seu limite. E eu vejo muitos pacientes falarem que descansam. Não, eu estou descansando num seriado, num filme, num livro. Eu digo, não, tem hora que a gente precisa da natureza, a gente precisa de uma boa noite de sono, a gente precisa de algo que eu não trabalhe com a minha mente, porque ela precisa de descanso também, né? Eu vou lhe dar outro exemplo que acontece bastante hoje. Quando alguém tá no ócio, e o ócio ele é positivo, mas eu tô no ócio em casa, vem pensamentos que ruminam, vem um monte de coisa, aí a Isso. pessoa prefere estar rolando tela para tá perdendo. E aí na hora que você senta para ler um livro desse, você tem que ter foco. Quem tá acostumado a fazer isso, não consegue ler 2 páginas. Verdade. Entendeu? Não consegue ler 2 páginas de um livro. E tem outras estratégias. Eu, quando era adolescente, eu
me procurava muito para ver como era o meu autoconhecimento. Aí eu descobri que eu não funciono, por exemplo, com barulho, com nada. Então, minha estratégia para aprender. Eu ia dormir mais cedo do que todo mundo, até na faculdade. Eu levantava 3h30, 4 horas da manhã. Até às 7 não tinha barulho nem em rua, nem em casa quase. Eu conseguia estudar e no que meu corpo e minha mente captava, eu estudava 3 horas, dando os intervalos. Se eu fizesse aquilo de tarde, com distração, com TV, com gente andando dentro de casa, eu tinha que dar mais intervalos para poder fazer. Ia reduzir também a quantidade do conteúdo que você está ali consumindo, porque a atenção ia estar menor. Estratégia. Ou seja, quando você falou em planejamento, planner, né? Essa sua forma de trabalhar, de estudar. Então, a gente vê claramente que para você ter uma vida equilibrada, do ponto de vista neural, que é o nosso assunto de hoje, você tem que ter uma vida planejada. É isso que você está dizendo. E no plano que eu falo, é num plano escrito, tá? Eu sempre digo, tudo que é importante é escrito. Escrito. Olha, você pegar as suas emoções, você começar a escrever aquilo ali, não é nem minha área, mas eu vou só dar como exemplo. Sim. Eu acabei um relacionamento, eu tô brigando dentro de casa, porque tá se repetindo aquilo ali, eu tô brigando com meu pai, com minha mãe. Vamos escrever? Tá? O que é minha emoção naquele ponto? Onde é o ponto que eu tô errando? E ali você pode até... A administração usa isso o tempo inteiro. O que, quando, como e por quê. Entendeu? Sim. E aí se colocar. Mas isso... Escrever hoje é algo estranho. Eu tenho um hábito de... Quando eu tenho algo para dizer para alguém, além de falar, eu escrevo. Tá E escrevo num papel. Eu também adoro escrever num papel. Eu vou dizer por quê, Mônica. Minha letra, ela é única. Tá? Escrever no WhatsApp é uma forma. Quando a gente escreve numa... Se você alguém lhe entregar uma carta ou lhe mandar... Tem uma coisa que eu faço com meus amigos. Quando eu viajo, eu mando postal. Quem é que manda postal hoje em dia? Manda mais, não. Mas eu sei que a pessoa se sente bem. E aquilo ali pra mim é algo... Eu parei minha viagem. Eu comprei uma foto de uma lembrança de um ambiente. Eu fui no correio. Eu escrevi para aquela pessoa. Então, são sensações que eu mandei uma mensagem de WhatsApp. Eu fui de uma geração que recebia cartão postal. É brega, cringe, como se fala hoje, mas desperta sensações no seu cérebro que simplesmente você não consegue despertar de outra maneira. Você abre uma caixa de correio e saber que alguém viajou 5, 6 mil quilômetros, lembrou de você e mandou um cartão postal. Eu me senti bem com isso. Qualquer pessoa se sente. E a letra lhe remete muita coisa. Por mais que a gente não consiga entender isso no momento, mas escrever é algo que eu tenho que tirar de um abstrato, de um mar de emoções, de um mar de pensamentos e colocar aquilo ali numa frase inteligível e que alguém consiga compreender meu pensamento. Perfeito. Então, isso é outro treino para eu treinar a cognição, para eu treinar a memória, para muita coisa. Quando a gente fala dessa técnica do diário das emoções, né? Tô com um problema, você escreva. Eu dou uma acalmada no sistema límbico, porque eu acionei o córtex pré-frontal na hora que eu vou fazer aquela escrita, né? É uma técnica tem que ser a gente racional utiliza para muito. escrever. Isso. Entendeu? Então já acalmei aquela emoção que estava tão intensa porque eu coloquei ela ali no papel, né? Quando a gente manda alguém, vem de uma avaliação neuropsicológica, teve um diagnóstico de você tá com declínio cognitivo, vai mandar para um terapeuta ocupacional, para que seja ou para um psicopedagogo, enfim, para uma equipe multiprofissional, para que ela trace, os pacientes chegam e estranham. Mas mandei eu escrever. Eu disse que bom. Mandei eu jogar xadrez. Ótimo, tô traçando estratégias ali dentro. Então, são todos caminhos que o cérebro tem que estar usando o tempo inteiro. Jogo de tabuleiro é algo que para um cérebro olha, fantástico. E eu tenho que traçar a jogada, isso está diminuindo cada Perfeito. vez mais. E eu percebo com meus filhos que eles gostam. Eles gostam que a gente chame e diga, ó, bora jogar um jogo. Bela ganhou um jogo recentemente, ela adora que a gente chame para jogar. Mas a gente, enquanto pais, também tem que fazer esse estímulo. Porque às vezes a gente não quer no celular, mas a criança não tem um jogo, não tem um livro, não tem um quadrinho, não tem nada. E ela vai fazer o quê? As estratégias precisam ser oferecidas também, né? Eu acredito hoje a exceção da regra. Né? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas falam muito do adoecimento, percebem o adoecimento, porque de fato o adoecimento está muito notório na sociedade. O que você falou, doutor Paulo, sobre as pessoas esquecem, eita, será que eu estou com Alzheimer? Eu vejo pessoas com 50 anos dizendo isso. Aí você percebe que é a demência subjetiva, né? É a queixa cognitiva subjetiva. E também uma outra questão, os níveis de ansiedade, quando eles estão exacerbados, eles comprometem a memória. Então você está tão ansioso que você não consegue pensar em nada. Né? Isso é tão claro. Você não consegue conversar.
Exatamente. Porque eu não consigo prestar atenção na fala e para conversar, eu tenho que entender o que o outro está falando, a mensagem, tenho que raciocinar para fazer um contraponto ao ponto que eu não ofenda, seja compreendido e defenda meu ponto de vista. Sim, sim. Entendeu? Sim. Porque conversar é um debate. É verdade. Entendeu? E conversar é uma arte. Tá? A gente fala da época É de uma leitura, mas a humanidade ela existe muito mais tempo sem leitura do que com leitura. E não é por isso que todo mundo era doente antes. Claro que a gente vivia bem menos do que vive hoje. Mas toda a vida se existiu sem a leitura 100%. Isso foi um hábito que fortaleceu para deixar. Ó, você escrever um livro é você conseguir botar seus pensamentos de uma maneira ordenada para convencer os outros. Sim. Entendeu? Para convencer os outros. Isso de guerra geracional, eu até rio. Porque você é a idade que você quer ter. Sim. Entendeu? Eu posso ter, vou fazer 45 segunda-feira, tá? Mas fisicamente a gente não sente, convive com um monte de gente mais jovem. Aí se você começa a repetir aquele, eu tô velho, não vou aprender mais nada, não vou. Aí vem o segundo ponto, que é, eu perdi minha capacidade de aprender de jeito nenhum. O que eu percebo em relação ao amadurecimento é que, por exemplo, a experiência que o amadurecimento traz, positiva, é quando você, essa semana eu estava conversando com o Thaís. Eu vivi esses dias alguns estresses e eu me vali do meu depósito das coisas boas que eu faço. Por exemplo, eu faço atividade física, eu faço leitura diária, eu faço oração diária. Respiração. Eu me alimento bem, eu faço respiração diafragmática, eu gosto de fazer check-up, entendeu? Eu gosto de saber como é que estão. Não é o check-up com a intenção de viver para sempre. Porque tem pessoas que falam assim, você faz check-up, mas tem gente que fez e morreu. Meu amigo, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Agora a questão não é morrer, a questão é não viver. E morrer sem sofrer com doenças, com consequências, com sequelas. Assim, Natural. Mais amena. Então, assim, isso me vale, essas minhas práticas, eu percebo claramente que no momento de turbulência, o que eu faço me vale como depósito. Porque eu fiz um esforço de manter uma vida equilibrada, porque não é a perfeição, que a perfeição não existe, né? Uma vida é equilibrada. Então, na hora da roda gigante chegar Você embaixo, tem uma infraestrutura, eu tô com uma né? basezinha, eu tô com um depósitozinho positivo. E eu ensino isso aos meus pacientes. A importância e isso é um processo. E pelo teu discurso, Paulo, eu vejo que você também tem essa percepção integrativa. Que bom. Porque eu sou contra a história do antídoto. E aí vem outro ponto, que quando as pacientes chegam com alguma queixa, quando a gente individualiza, por exemplo, para você não é remédio, para você é terapia, para você é psicopedagogo. Isso ainda hoje não agrada a todo mundo. Por quê? E aí não é culpa do paciente. Sim. A gente vem de uma época de revolução industrial, onde tudo tinha que ter. Era como uma fábrica. Entra, passa, sai. E para o médico, o paciente ele ia ter um diagnóstico, ia ter um remédio. Sim. Tá? Quando a gente passa esse remédio em não forma de vendável em farmácia, parece que eu não estou tratando. Certo? E pelo contrário, certo? Você está mudando a ambiência, comportamento e aprendizado da pessoa. E aquilo ali não vai durar 24 horas ou 8 horas, dependendo da meia-vida do remédio. Aquilo ali vai perdurar por vida. É o paciente ter autoconhecimento. Como eu citei o exemplo, eu não consigo aprender de tarde. Todo mundo ri porque eu malho de manhã. Meu corpo funciona ótimo até meio-dia. Depois ele não funciona de uma maneira tão adequada. Tá? Então, se eu vou malhar de tarde, eu não funciono. Se eu vou estudar mais tarde, eu não funciono. Isso é autoconhecimento. Tá? Isso ajuda demais no funcionamento. E isso, às vezes, é descoberto por um profissional. E isso é melhor do que remédio, olha. Sim, milhões de vezes. Tá? E aí, como eu estava comentando naquela segunda parte, sobre essa capacidade de autoconhecer, vem a história do tratar ou esquecer. Eu cheguei com 65 anos, alguém me botou, ou 70 e poucos, eu não lembro quando é a expulsória, que eu chamo de expulsória, a compulsória. 75. Não posso mais trabalhar. Não, que não pode. Vamos mudar o ambiente. Trabalhar, pra gente, ficou de novo como a Revolução Industrial. Eu tenho que ir para uma empresa, eu tenho que ir para um escritório, eu tenho que fazer algo que me vai gerar uma renda financeira, certo? Eu posso, a partir de agora, me ter um jardim
onde meu trabalho é não deixar erva daninha e ver minhas plantas crescerem. Toda semana eu tô aguando, eu tô plantando, então aquilo ali eu tenho um objetivo e eu tenho uma atividade. E eu tenho que fazer com que tenha mecanismo. E aí eu vou ver vídeo de como é o melhor adubo, eu vou estudar como é as plantas, eu estou aprendendo, estou trabalhando. Não ligado à remuneração, porque o termo trabalho ficou muito ligado à remuneração. Sim, Né? sim. E voltando àquelas zonas azuis, Sim. todos eles têm um trabalho, todos eles têm um objetivo. Eu lembro de um pessoal na América Central que o camarada pegava, subia num cavalo, ia cuidar dos animais, deixava lá e parava. É aquela imagem do velhinho que a gente tem no sertão, que fica velho pulando cerca, não sei o quê. Sim. E o outro que tem um nível cognitivo muito mais alto e é colocado para simplesmente não fazer nada e vai adoecer. E aí vem um ponto crucial, que aquela série é um documentário, riquíssimo. que é um artigo científico, né? Perfeito. Cidade grande, o que se chama, que aí adoece de verdade e piora é o isolamento social, certo? Isolou socialmente. A gente foi feito para viver em sociedade. E aí vem a falsa sensação de que eu estou convivendo com um grupo de WhatsApp, com um grupo de Instagram, Sim. entendeu? Não é igual sentar numa mesa e ter que debater sem brigar, porque até a gente briga. Tem gente que no WhatsApp que fala o que quer, mas ao vivo Sim. você não pode. Isso. Entendeu? Tem um limite de convivência. Então, essa convivência que vai treinando novas habilidades na pessoa. Sim. E a gente aprende um com o outro. E me Muito corrija isso. se eu estiver Entendeu? errado. Existe uma conexão órbito-frontal que traz o freio das palavras, das atitudes, Controle inibitório, que né? não temos no digital. Nós temos quando Verdade. estamos juntos. Aí não tem expressão facial no Isso. digital, Sim. tá? A expressão facial, eu posso estar no Japão, na China, eu posso não falar a língua da pessoa, eu sei quando ela tá com raiva, eu sei quando ela tá Sim, feliz, sim. e isso é um aprendizado. Tem uns neurônios, a gente chama neurônio avô, tem um termo bem engraçado que era para usar. E aí você aprende com esses neurônios o quê? Um cavalo. Um potro sabe o que é uma cobra. Entendeu? Ele não se atreve a chegar perto de uma cobra. Quem ensinou aquilo ali a ele? Ficou de memória genética. Então, o Certo? cérebro animal, ele vai até o tronco cerebral, né? Vai, Que é tem, o cérebro reptiliano. o reptiliano não rep, mas a gente vê os mamíferos, os primatas, Aí eles vai têm até as aprendizagem. emoções, né? Tanto que você vê um cavalo, ele é treinado, tá? Aí é ato reflexo, com comida sim, mas tem outros aprendizados, são inteligências diferentes. Sim, sim. Aí tem uma série na Netflix também falando sobre cachorro. A tá? emoção do cachorro, É né? diferente. Eles, claro que não tem um controle como a gente tem no lobo frontal de Claro. dizer, eu não vou. E tem aí humanos que têm problemas, sejam eles provocados ou não, que são desinibidos, então vão atuar daquela sim, maneira. sim. Mas a gente tem esses neurônios que têm algumas memórias, que aí o ambiente os ativa. Entendeu? E a gente passa a utilizar. E isso é visto em mamíferos. Entendeu? Em outros mamíferos, até em vertebrados, mostrando essa plasticidade. Muito interessante. Entendeu? Que Tem um livro existe. chamado Água para Elefantes, vocês já viram? Não. Que fala a história de um elefante de circo. Que Tem um hoje filme também. transformou-se num filme, né? Que infelizmente não existe mais animal no circo, né? E a sensibilidade do elefante. Tem até um estudo sobre isso. É aquele animal tão grande, gigante, e ele tem uma sensibilidade, uma emotividade incrível. Não se fala memória de elefante quando alguém tem uma memória Isso, boa? memória do É, elefante. Entendeu? Doutor Paulo, quais são as atividades intelectuais mais benéficas para a neuroplasticidade? Intelectuais. Leitura e escrita. Ah, o YouTube, videoaula. Preparar também apresentações. Mas Tá. você assistir isso, ser Assistir consumidor, não. Sem você comentar depois ou refletir com alguém, se vai. Sim, Se você assistir algo, e eu, por exemplo, eu tenho um clube, eu tenho um grupo de amigos sim. e todo mundo gosta daquele assunto em comum, eu assisto um vídeo, por exemplo, sobre... Assistir a série. Sim, sim. Aí eu saio no final de semana, vou comentar sobre a série. Sua percepção da série é uma, a de Mônica é outra e a Sim. minha é outra. Então eu vou chegar pra Thaís, vou comentar uma coisa, e aí eu vou pegar, e aí a gente começa a debater. Quando você E a debate, força chegando. isso, lembrar que você viu a série uma vez, geralmente a gente não Sim, assiste sim. 2, 3, e a gente formou um cabo. Quando eu começo a debater com você, e você começa a mostrar outro ponto de vista, ou até um parecido comigo, eu tô reconstruindo a imagem, tô reconstruindo o ambiente, tô reconstruindo o ator, e aí eu começo a fortalecer aquilo ali. Aquilo ali saiu de uma simples cena para virar uma reflexão, virou um pensamento. Sim.
Perfeito. Entendeu? Virou Eu um pergunto porque pensamento. muita gente fala assim, eu não tô lendo, mas eu tô assistindo muita coisa no Não é igual. YouTube, eu escuto Resuma. podcasts legais, né? Resuma. Se Tem que você fizer complementar algo. com o bate-papo. Ó, Sim. cérebro é repetição, Sim. tá? Repetição, repetição, repetição. Essa repetição não vamos assim. Eu vou ficar copiando. Não, é copiar com um propósito. Sim. E isso a gente usa desde criança. Doutor Você Paulo, aprendeu o alfabeto repetindo. Isso. eu vou sair um pouco desse foco nosso. Eu tenho uma, Eu quero uma fazer uma pergunta. pergunta curiosa, né? Como você está na clínica de neurologia, por que depois da pandemia aumentaram os índices de doenças neurais em pacientes jovens? Tipo AVC. A minha pergunta era essa. Nossa, É, bem. celular não trava quando tá novo, ele vai travando quando ele tá mais usado. Mas a juventude tá travando, inclusive Isso. nesse sentido. Hoje a gente tem mais informação, mais acesso a diagnóstico, e aí teve um problema que houve agora. AVC em jovem, ele pode ser dado por causas inerentes, defeito cardíaco, outras coisas, mas tem droga, Mônica. Mas era comum antes você ter Sempre tantos- teve AVC, não como tão divulgado, não tanto visto agora. Não aumentou assim exponencialmente, como se... O que aumentou? Como a gente Doença pensa, né? psíquica aumentou muito, tá? Sim, sim. Isso é notório. O Brasil hoje é um país ansioso, Sim, sim. certo? Mas se a gente for olhar doença cerebrovascular, houve um pico de aumento. As pessoas passaram a ser sedentárias. Lembrar que as pessoas passaram 2 anos dentro de casa, tá? Sim. As pessoas passaram a consumir drogas. E aí, quando a gente fala droga, não leve pro termo ilícita 100%. Passaram a tomar medicações, polimedicados, usando N coisas em conjunto. Então, isso, o estresse está dentro de casa. O estresse, você tá com a morte ali, eu não sei a hora que ela vem, por conta de uma doença. Então, tudo esses foram fatores. Não querem jogar em bojo de vacina, de não sei o quê. Isso, A isso. doença em si era uma doença inflamatória que fez, mas a gente viu que o número não chegou a subir tanto, alarmante assim, não. Tá? Outro problema, E que aí esse vem de mundo análise digital estatística. faz parte desse mal? Faz porque aí você divulga fake news de uma maneira que fica parecendo que aquela ali é verdade. Não, mas consumir isso tá Ah, muito faz. tempo nas telas. Primeiro que você vai ficar ansioso, achando que a vida de todo mundo é bonita e a sua que é feia. Sim, sim. Tá? Só aí já faz você adoecer. Certo? Mas causando um AVC? Não para causar um AVC, mas vai causar outras coisas que Sim, podem ser consequência sim, de um AVC. sim. Por exemplo, você ser ansioso, você vai diminuir seu tempo de sono. Você diminuindo seu tempo de sono, você vai terminar subindo de peso. Você obeso vai causar hipertensão. Aí, olha, vira uma cascata. Vai gerar síndrome metabólica, vai ter hiperglicemia. Começa uma... Você come pior. Aí vem aquelas coisas que vão ter como Entendi o consequência espiral. Sim, sim. a isso. Sim, Entendeu? Outro dia eu tava brincando, disse que todo mundo acha, se alguém abrir meu Instagram, pensa que eu só viajo. Tá. E não é assim. Ali, pra mim, é um álbum de fotos, Sim, sim. onde eu também coloco vejo os como momentos que isso. ficam marcantes. Sim. Antigamente a gente imprimia, Sim, guardava em sim. casa. Verdade. Hoje Se bem a que gente você não viaja imprime. bastante, né? Viajo. Que é aqueles estágios da vida. É uma coisa que me dá Claro. prazer. E é outra Ainda coisa que eu bem. noto, fim de vida. A pessoa chega em fim de vida e criou-se esse hábito de acumular, acumular, acumular. E é uma pergunta que eu faço às vezes. Vai gastar quando? Com o quê? Eu tô pensando exatamente dessa forma. Vai gastar como? E aí vem as histórias quando a gente fica mais velho, ou quando você chega num patamar de vida que você olha pra trás e faz, sim, alguém me disse que era só pra eu gastar quando eu ficasse com 65. Mas com 65, ou com 70, ou com 80, ou com 90, eu não tenho mais. Infelizmente, meu corpo não permite Não. eu subir num avião e passar 14 horas num voo, sei lá, sei pra onde, para poder Verdade. conhecer outro lado. Então, o equilíbrio é fundamental para tudo. Você Entendeu? falou ainda há pouco de sono. Há uma tendência com os jovens a passarem noite acordado. Qual é E não só com o jovens. prejuízo? Esse negócio de sono eu vou chegar só de geração. Certo. Minha geração era bonito dizer que não tinha tempo. Sim. Tá, ai, estou cheio, minha agenda tá lotada, eu tô no corre-corre. Não dormia, porque tem que trabalhar muito, tem que fazer 10 coisas. A geração de agora, conversando no celular, usa tela, luzes branca, lá vai, não dorme, perde sono também. Sai noite A e dia. gente, não esqueçam que nós somos um bicho. Nós somos um animal. Sim. Produz hormônio, que é de noite. A luz elétrica vem do século XIX para cá. Tá? A gente não passou a existir no século XIX e XX, não. Claro. Sim. A gente, aí, o organismo da gente foi fabricado, programado como era antigamente. Você tirar o sono, você está desequilibrando hormonalmente o corpo, você está tirando um monte de coisa. E aí, dormir pouco é bonito, é feio. Quem dorme pouco é feio.
tá? Dizer que eu tô Eu dormindo acho que pouco quem pra troca o dia pela acordar noite parece horrível. o... O zumbi. É um The É, Walking The Dead. Walking Dead. Isso. E aí depois Você vem percebe querer... pela fisionomia o hábito de sono da pessoa. É verdade. A Vem- pele, né? O Isso, brilho da pele. isso. Vem querer remédio pra emagrecer, remédio pra... Aí é Zolpidem pra dormir, sei lá o que, Zolpiclon... Enfim, aí quer Sim. antidepressivo pra dormir, depois quer outro remédio pra acordar, e assim vai, lá vai. E não funciona. Verdade. Parece que eu tô botando meu corpo pra funcionar à força. E O o tempo tal do inteiro. ciclo Circadiano. circadiano, É. não tem pessoas que são noturnas, não. Que passam a noite em claro e o dia dormindo. Tem gente que vai dormir mais tarde, mas tem que dormir de noite. Aí você é hábito. Sim. Depois de 2, 3 semanas Tipo fazendo Jô aquilo ali Soares. direto, Jô Soares dormiu o dia todo, né? depois que eu vou habituar aquilo ali, simplesmente vai virar meu hábito. Só que de dia você não vai produzir certos hormônios. Não Você fica com esse substitui de déficit todo hormonal. jeito, E né? aí, olha, vem, começa uma confusão. Hormônio de crescimento, melatonina, eu não vou conseguir Sim, produzir. entendi. Perfeito. Tinha até um Perfeito. seriado, não sei se era no MTV ou era no GNT, que era alguma coisa calada à noite. Que eram artistas, Era no né? GNT. Que eles Era Jô trocavam. Soares, Isso, trocavam o dia pela noite e normalizava, assim, esse funcionamento. Eu nunca achei, assim, que fosse saudável. Então, no finalzinho, eu só comentar uma coisa. A Ritalina e outros remédios foram desenvolvidos na época da Segunda Guerra. Para deixar soldado acordado, certo? E atento. E aquelas pessoas que ficavam 10, 15 dias sob um efeito de cortisol o tempo todo, com medicação para prestar atenção o tempo inteiro, eles são hoje, foram um passado recente, pessoas que tinham problemas neurológicos, psicológicos, psiquiátricos sequeladíssimos. Totalmente. Entendeu? Então, essa história de eu querer forçar meu corpo para estar o tempo inteiro funcionando, não funciona. As pessoas têm ódio de mim porque eu não respondo mensagem. Inclusive, peço desculpa até a você, porque tem hora que ou eu respondo, Eu já lhe conheço. ou eu respondo ou eu não vivo. Eu digo que eu Entendeu? trato o meu WhatsApp como carta. Uma hora eu vou responder a sua carta, mas não me faça ficar de plantão nessa urgência, né? E aí, isso gera um bolo de coisas que aí vem combinar com doença cerebrovascular. Perfeito. Você Perfeito. falando de prática, eu estabeleci uma prática para mim. Eu só pego no celular porque eu trabalho com agendamento e trabalho com consulta online. Alguns turnos na semana. Mas eu só pego no meu celular depois que eu tomo café. Né? Tomo café e me arrumo. Se for alguém da família para uma urgência, eles ligam. Ligação normal. Então, para fazer agendamento, para responder pacientes, só depois que eu me arrumo. Isso é por volta de 8 horas da manhã, todos os dias. Então, assim, eu faço isso e isso tem me feito muito bem. Porque tem pessoas que já acordam com o celular na mão, E aí né? tá com problema até depois articular, muscular, por conta de uso de telefone. Perfeito. Muito bem. Pois é, doutor Paulo, estamos hoje encerrando um método que existe na ciência da felicidade, chamado método Spire, que ele fala sobre 5 pilares para uma pessoa ser feliz. Siga os 5 pilares e você será feliz. Vida física saudável, saúde física, saúde nos relacionamentos, saúde espiritual, saúde Mental. emocional e saúde intelectual. E eu entendi que esse episódio a gente fez um resumo de tudo isso sem querer, né? Sem querer a gente fez esse pensamento, essa conclusão, porque eu acho que não tem como ter, então, saúde Sim. intelectual se a gente não tiver saúde integral, né? Relacionamentos você trouxe, atividade física trouxe, sono trouxe, né? As emoções trouxe. Então, eu preciso realmente desses pilares para ser uma pessoa denominada feliz. A felicidade, ela não é mais um conceito subjetivo. Sim. Ela é um estilo de vida que existe um caminho para isso, né? Agora é um caminho de autorresponsabilidade E que é feito todo dia. diária. Não É isso que eu lhe digo, Isso. depósito, né? Isso. Que não vai ser feito. Ah, Perfeito. eu vou chegar na felicidade como se fosse um montante de financeiro ou uma cidade que eu vou chegar lá daqui a pouco. Não, não é assim que funciona. Entendeu? É uma Perfeito. construção de um todo. Uma E as pessoas, construção. quando eu for feliz, não, seja, Sim, faça. Sim. Entendeu? Construa a sua felicidade. É construir esses hábitos. Eu disse a uma paciente hoje, mulher, não tem pote de ouro no final de arco-íris, não. É para tu apreciar o arco-íris e a caminhada. Isso é pra vender filme. Doutor Paulo, foi um privilégio, felizmente, estar fechando a temporada, né? O ano, com chave de ouro. Perfeito. Trazendo alguém que tem, assim, uma bagagem. Vamos brindar por isso, brindar com Bora água. brindar com água. A gente Feliz- tem um slogan aqui. Felizmente é possível contemplar o sol. Vamos brindar com esse slogan? Vamos.
Felizmente é possível contemplar o sol. Muito obrigada Muito pela bem. participação. Foi brilhante. Brilhante, Estamos à perfeito. disposição também. Né? Esse é um canal de saúde, né? De saúde geral, de saúde global, de saúde integrativa. Então, felizmente, está à sua disposição para o que for necessário. E nós ficamos muito agradecidos, porque, de fato, o nosso público merece, né, ter alguém que tenha uma bagagem, né, um currículo e uma sensibilidade como a que você demonstrou hoje. Perfeito. Valeu. E, doutor Paulo, a gente presenteou esse ano todos os nossos convidados com um livro. Parece que a gente fez muito bem, não foi? Estimular a leitura. Um presentinho do Felizmente para lhe agradecer a participação aqui. Gratidão, foi um prazer conversar com você. Muito difícil chamar doutor Paulo e Paulo, porque eu sempre conheci como Paulinho, viu? Eu que tenho que agradecer a vocês pelo espaço e que fica a mensagem, que as pessoas vivam o hoje, podem até planejar o futuro, mas lembrando que a gente vive o agora e que nós somos um todo. E que medicina, às vezes a ciência tratou a gente como um pedaço, mas a gente não é pedaço, não. A gente é um completo, é um todo. Uma integralidade. Muito bem. Valeu, obrigada, Thaís. Beijo, doutora. Foi um prazer. Gente, prazer estar com vocês esse ano. Vamos ter um encontrinho especial para a gente fazer um arremate de 2024. Prazer estar com vocês. Beijo no coração. Manda esse episódio para quem fosse beneficiar dessa conversa. E até logo mais. E não esqueçam, curtam, compartilhem e comentem. Nós precisamos disso para poder o YouTube gostar da gente. Ele fica intrigado da gente. Isso é verdade, viu? Gente, cheiro é isso.